Bíblia vem nos dizer que Números, capítulo 22, conta a história de Balaque e Balaão. Balaque agora se encontra em uma situação que os israelitas estavam de frente aos moabitas e eram numerosos. Eita glória! Porque esse israelita estava e já tinha, aleluia, escolhido para entrar na terra prometida. E o Senhor já tinha dado muitas vitórias ao povo israelita. Quando o povo Moabe se depara de frente com o povo israelita, ele teme o Senhor. Ele teme aquele povo e manda os seus príncipes até Balaão, pedindo para que Balaão fosse ter com ele, porque eram numerosos o povo que estava na sua frente. Ele não poderia com aquele povo. Então enviaram príncipe até Balaão, oferecendo ouro, prata, porque tudo aquilo que Balaão falava e abençoar era abençoado, e aquilo que ele amaldiçoava era amaldiçoado. A história vem nos dizer que na primeira ele manda um pequeno povo até Balaão para que ele fosse ter com o rei Balaque. Balaão se recusou, pediu para que o povo ficasse aquela noite na casa dele para ele consultar o Senhor. E quando o Senhor pergunta a Balaão: quem são esses homens que estão contigo? E aí ele explica que são os homens de Balaque que vieram para ele ter com ele no palácio. E ele recusa. Então Balaque não se contém e manda outros príncipes, eita glória, pela segunda vez. E o Senhor ainda se faz presente. E quando eles ficam pela segunda noite e o Senhor consulta, então o Senhor agora libera Balaão para ir. Mas quando o Senhor libera ele por insistência de Balaão para ir até Balaque e falar o que ele, aleluia, vai falar na boca de Balaão. Então quando ele vai agora, a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu, aleluia, contra Balaão. E por a ira do Senhor se acender, aleluia, ele envia um anjo com uma espada desembainhada, porque os olhos de Balaão brilharam para o que ele ia ganhar, para que Balaque ia dar a ele. E nesse momento, o anjo sai como adversário de Balaão. Mas só que Balaão estava com seus olhos fechados. Então ele prepara 2 moços, prepara a sua jumenta, o seu jumento, para ir até Balaque. E no caminho, a Bíblia vem nos dizer que o jumento se desvia 3 vezes, e na terceira vez o jumento cai por baixo de Balaão. E a Bíblia diz que Balaão se ira contra o seu jumento ou a sua jumenta. Então, por ele se irar, ele diz que se ele tivesse com uma espada, ele mataria sua jumenta, porque ela fez aquilo 3 vezes. Porque 3 vezes a jumenta viu o anjo do Senhor na sua frente, desviou, aleluia, para, eita glória, poupar a vida de Balaão. Porque senão ele ia ser ali morto, se a jumenta ou o jumento não se desvia. Eita glória.
Aí, quando ele bate com o seu bordão, no seu jumento, na sua jumenta, ele fala que se ele tivesse uma espada na sua mão, ele a mataria. Aí o Senhor, nesse momento, abre a visão de Balaão. E Balaão vê o anjo na sua frente com uma espada desembainhada. Então, por essas 3 vezes, ela poupou a vida de Balaão. Então, o que nós possamos entender nessa palavra é o quê? Porque se ele obedecesse a primeira vez e dispensasse os príncipes como foi dispensado, e não enchesse os seus olhos com os bens que o príncipe ia oferecer, aleluia, para ele, não teria acontecido. Eu fiquei ali analisando isso, eu falei, meu Deus, quantas das vezes o Senhor tem falado para a gente não ir para um caminho, e a gente estamos indo para um caminho que aos nossos olhos parece bom, mas é caminho de morte. E o que eu quero te dizer é que, como aquela jumenta desviou 3 vezes para poupar a vida de Balaão, muitas das vezes na nossa vida tem pessoas orando, instruindo a gente a não ir para caminhos errôneos, a caminho que aos nossos olhos parece caminho bom, mas é caminho de morte. Então eu quero te dizer que o melhor é obedecer ao Senhor. Os olhos de Balaão estavam tão fitados nas coisas terrenas, nas coisas desse mundo, nos bens, que os olhos deles estavam fechados. Mas quando o desejo dele, se tivesse uma espada na sua mão, ele mataria a sua jumenta, o Senhor abre a sua visão e mostra o anjo do Senhor na sua frente com uma espada desembainhada, porque o Senhor se irou. Porque o Senhor já tinha abençoado esse povo a entrar na terra prometida. O que o Senhor abençoou, homem nenhum pode amaldiçoar. Entenda isso. Se você tem promessa, espera no tempo de Deus que ela vai se cumprir na tua vida. Então que nesta, aleluia, manhã nós possamos entender isso e confiar e esperar no Senhor, porque Ele é fiel em nossas vidas. Ele nunca tarda naquilo que Ele tem para mim e para a sua vida. Então que nesta manhã nós possamos entender que nós temos promessa de Deus para se cumprir. E essas promessas para se cumprir no tempo dele, é no tempo dele. Vai querer o homem tentar ultrapassar, vai querer o homem, aleluia, tentar atrasar, mas nós somos abençoados. Então espera a tua promessa que vai chegar em nome de Jesus. Ótima semana abençoada, que Deus possa estar guardando o seu espaço e te conduzindo a caminhos bons, a caminhos de paste verdejante, em nome de Jesus.